Graça e paz de Cristo. Vamos prosseguir na nossa leitura bíblica desse mês de abril em homenagem ao Senhor Jesus. Jesus veio, morreu em nosso lugar para nos trazer a salvação, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a promessa de que um dia estaremos com Ele. E nesse mês de abril que nós celebramos a Páscoa, que é justamente a entrega de Jesus, ele se entregou para vir a essa terra como nós, como um ser humano. Ele se entregou mais uma vez para morrer na cruz em nosso lugar e ele ressuscitou e agora está à direita de Deus por toda a eternidade. Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo o nome. Toda língua o confessará, todos os povos, todas as nações se dobrarão diante do Rei dos Reis, que é Jesus. E nós honramos a Jesus e nesse mês estamos fazendo a leitura do Evangelho de João. Começamos no dia 1º de abril, vamos até o dia 21, lendo os 21 capítulos do Evangelho de João. Hoje é dia 18, nós vamos ler João capítulo 18. Antes de lermos o capítulo 18, vamos fazer uma lembrança de que no capítulo 13 até o capítulo 17, João discorre, fala sobre o discurso, o último discurso de Jesus. E as últimas palavras de Jesus foram ditas quando ele se reuniu com os seus discípulos para celebrar a última ceia. João fala tudo o que Jesus compartilhou com eles nessa última ceia. Ele começa falando a respeito dessa ceia no capítulo 13. E no capítulo 13 nós lemos que Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando sua humildade. Logo em seguida, Jesus diz a eles que ele morrerá. Pedro diz que não o abandonará, mas Jesus diz a ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas Jesus diz, no capítulo 14, não fiquem turbados, preocupados, porque eu vou morrer, mas eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam. E eu vou buscar vocês, para que vocês estejam comigo. E, quando eu for, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, que vai ajudá-los a seguir o reino de maneira que vocês consigam vencer. Em seguida, no capítulo 15, Jesus continua conversando com os discípulos e dizendo: eu sou a videira verdadeira. Jesus fala que ele é a videira e compara os discípulos aos ramos que precisam estar conectados com a videira para receberem a vida. E ele diz que o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E aquele que não produz fruto é cortado, mas vocês serão limpos para produzirem mais frutos. Ainda no capítulo 15, Jesus diz: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. E Jesus fala no capítulo 15 que vocês agora são os meus amigos. Vocês não são mais os meus servos, porque vocês sabem tudo o que está acontecendo, porque vocês são meus amigos. Isso está escrito no capítulo 15. Continuando as suas palavras e entrando no capítulo 16, Jesus diz: vocês vão receber o Espírito Santo. Ele vai ensinar tudo o que vocês precisam. E eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo está comigo e com o Pai. E ele vai estar com vocês.
Então vocês vão receber tudo o que vocês precisam, porque eu vou estar com vocês. E no capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal. Ele se coloca como um sacerdote, orando, intercedendo por todos os discípulos, e nessa oração ele já intercede por nós, que estamos aqui no ano de 2026. No meio da oração ele diz assim: eu oro por aqueles que virão a crer em mim. Quando Jesus diz isso, ele ora não só pelos discípulos, mas ele também orou por todos nós. E agora nós chegamos ao capítulo 18. E no capítulo 18, vamos ler aqui o versículo 1. Depois de fazer essa oração, essa última oração, Jesus saiu com os discípulos daquele lugar que eles estavam fazendo a ceia e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Então Jesus celebrou a ceia e ele foi com os discípulos para o outro lado, e havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Esse jardim, quando nós lemos os outros evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles dizem que esse jardim era o jardim do Getsêmani. Era um jardim onde Jesus se reunia várias vezes com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Então, o fato deles levarem lanternas e tochas mostra que o momento em que eles chegaram para prender Jesus já estava meio à noite, já estava meio escuro. João aqui não conta para nós o que aconteceu nesse jardim do Getsêmani, mas quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles nos apresentam o relato de que, quando Jesus chegou nesse jardim, ele tomou junto dele Pedro, Tiago e João, e ele se retirou para um local no jardim onde ele foi orar com esses três. E quando estava com esses três, ele foi um pouquinho mais à frente e orou sozinho com o Pai. E a oração que Jesus fez para o Pai era: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice. Vamos fazer um corte aqui e mostrar esse momento em que Jesus faz essas orações, antes de continuarmos a ler aqui João capítulo 18. Entrando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler do versículo 36 em adiante. Então, entrando aqui no versículo 36, nós vemos que Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Esse Getsêmani é aquele jardim que nós lemos ali no Evangelho de João. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Então Jesus foi com os 3, aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Versículo 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro:
Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. Então aqui nós lemos esse texto de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 47, porque esse texto nos mostra que quando Jesus foi para esse jardim, que era o Getsêmani, ele foi lá, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João para um local mais reservado e ele se afastou deles. E por 3 vezes Jesus orou pedindo ao Pai que desse força para que ele pudesse cumprir esse propósito que seria passar pela sua morte. Agora vamos voltar para João 18. Então aqui, a partir do voltando aqui para João capítulo 18, aqui no versículo 4, vamos ler o versículo 3 de volta. Então Judas foi ao jardim. É esse jardim do Getsêmani que eles estavam. Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Versículo 4. E Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Você percebe aqui que João fala apenas que Judas, o traidor, estava com eles. João não menciona que Judas deu um beijo em Jesus, como o sinal de que ele era Jesus. Mas o Evangelho de Mateus relata esse beijo que Judas deu em Jesus antes de que os soldados prendessem a Jesus. Vamos fazer aqui mais um corte e voltar para Mateus, capítulo 26. Voltando para Mateus, capítulo 26, nós vemos aqui no versículo 48. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Aí no versículo 51, mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote
e cortou uma orelha dele. E aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Jesus disse: você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Então nós vemos aqui que Mateus, ele dá um detalhe para nós. Ele conta que Judas tinha combinado de dar um beijo em Jesus para sinalizar quem era Jesus, para que os soldados soubessem quem ele era e que Judas foi até Jesus e deu o beijo e que Jesus ainda teve essa conversa com Judas, dizendo: amigo, o que você vai fazer, faça agora. E que um dos que estavam com Jesus tirou a espada e cortou a orelha de um empregado do sumo sacerdote, e esse que cortou a orelha do sumo sacerdote era Pedro. Nos outros evangelhos registram isso. E Jesus disse para ele: guarde a sua espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Aqui Jesus mostra claramente que enquanto Pedro pensava que poderia defender Jesus cortando a orelha de um dos soldados, Jesus o corrige, Jesus o repreende. Jesus fala para ele: vai ser assim. Jesus já tinha feito a oração, como nós lemos nos versículos anteriores, orando 3 vezes ao Pai, pedindo para que o Pai desse força para que ele pudesse cumprir o sofrimento que ele tinha que passar. Então Jesus, ele não foge da situação. Quando ele vai ali, quando ele se levanta depois de ter orado 3 vezes e Judas chega com os soldados, ele já está pronto para a entrega. Mateus traz esse registro mais detalhado, que Judas foi e deu o beijo em Jesus. Agora vamos voltar para João, no capítulo 18. Retornando aqui para João, capítulo 18, prosseguindo aqui no versículo... Vamos ler mais uma vez o versículo 4. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Então nós vemos aqui que nesse corte que nós fizemos, que Mateus, ele dá um detalhamento a mais. Ele fala que Judas primeiro chegou, deu o beijo em Jesus, e aí os soldados, já com o beijo, que era o sinal de quem era Jesus, foram e o prenderam. Só que João, ele nos explica que antes dos soldados prenderem Jesus, eles ainda perguntaram: nós estamos procurando Jesus. Então significa que quando Judas deu o beijo em Jesus, Judas beijou Jesus, que é o relato de Mateus, e os soldados perguntaram: é você que é Jesus? E Jesus disse: sim, sou eu que vocês estão procurando. E aí no versículo 6, quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Por que que quando Jesus disse sou eu, esses soldados recuaram e caíram no chão? Nós vamos fazer um corte aqui para entender por que eles caíram no chão. Entrando aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver a história de Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel quando eles estavam como escravos na terra do Egito, muitos anos antes de Jesus. E Deus apareceu para Moisés em uma sarça. A sarça é uma árvore, é um arbusto muito frágil. Se você tacar fogo na sarça,
ela pega fogo e se queima imediatamente. Só que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Vamos ler aqui esse texto. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Esse espinheiro é uma sarça. Então, a chama de fogo ficava queimando a sarça, só que a sarça não queimava. A sarça recebia o fogo e continuava sem se queimar. Então Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então ele pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou. Veja esse versículo 6. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Veja que Deus colocou fogo numa sarça, que é um arbusto que se queima muito rápido, e não deixou que a sarça queimasse para atrair a atenção de Moisés. Aí Moisés foi até lá e Deus falou com ele: Esse é um lugar sagrado, sou eu que estou falando com você. E aí Moisés, nesse diálogo com Deus, Deus disse para ele: Eu fiz isso para chamar a sua atenção, para levantar você, para libertar o meu povo de Israel da escravidão do Egito, e vou levá-los para uma terra boa. Deus aparece para Moisés e fala isso para Moisés: Você vai ser o libertador. Você vai libertar Israel da escravidão. Você vai tirá-los da escravidão. Aí Moisés olha para si mesmo e fala assim, aqui no versículo 11: Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Aí Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Então aqui, esse texto de Êxodo que nós estamos lendo mostra que quando Moisés foi falar com Deus para ser o libertador do povo de Israel, Deus disse para ele: O meu nome é Eu sou quem sou. Você vai dizer para eles: O Eu sou me enviou a vocês. Então esse Eu sou é um dos nomes de Deus. E todos os israelitas já conheciam esse texto aqui de Moisés. Todos sabiam que o nome de Deus é Eu sou. Então, quando Jesus fala, quando aqueles soldados
chegam para Jesus e dizem: nós estamos procurando Jesus, e Jesus fala: sou eu. Na verdade, Jesus disse: eu sou. Então, quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele tem o mesmo poder que Deus. E da mesma forma como Deus levantou Moisés para ser o libertador de Israel da escravidão do Egito, Jesus ali estava dizendo que ele seria o libertador de Israel e o libertador de toda a humanidade do pecado. E aí eles recuaram. Nós lemos lá em João 18 que os soldados, quando Jesus fala, sou eu, eles recuaram e caíram. Por que que eles caíram? Os estudos dizem que eles caíram por causa desse texto aqui do Salmo 27. O Salmo 27, no versículo 2, diz assim: quando os maus, os meus inimigos, me atacaram e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Então, Jesus, ele só foi atingido na morte na cruz exatamente na forma que Deus estabeleceu que ele morreria. Em outras palavras, todo mundo que tenta matar algum servo de Deus, todo aquele que ataca quando não é propósito de Deus, não acontece. Não eram os soldados que matariam Jesus. Jesus seria morto crucificado. Então, quando Jesus fala, sou eu, eles foram ali para atacar a Jesus. Mas eles tropeçam e caem. E Jesus permite que isso aconteça para mostrar o cumprimento da palavra, que ele realmente era o Filho de Deus, que quando ele fala, sou eu, ele está carregado da glória e do poder de Deus. Ninguém poderia abatê-lo, ninguém poderia tocar nele, ninguém poderia matá-lo. Ele só morreria no momento em que ele fosse levado na cruz, porque essa era a forma que ele sofreria os nossos pecados e daria salvação a nós, não por meio de soldados que poderiam atacá-lo ou que pudessem fazer algo mal contra ele. Eles não poderiam matar a Jesus. Agora, voltando para João capítulo 18, então no versículo 6 que nós paramos aqui, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então aqui, aí, versículo 7, Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Quando Jesus fala pela segunda vez, já afirmei que sou eu, Jesus está dizendo, sou eu. E dizer pela segunda vez, sou eu, era uma forma de Jesus dizer que ele realmente era o Filho de Deus. É uma confirmação. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Então Jesus confirma que ele realmente é o Filho de Deus, e Jesus fala para que eles deixem que os outros, que os seus discípulos vão embora, porque na oração sacerdotal que nós lemos ontem, em João no capítulo 17, Jesus fala, nenhum dos meus se perdeu. Entrando aqui em João, no capítulo 17, nós vemos que nessa oração que Jesus faz, que é a última oração, ele fala no versículo 12, ele diz assim, quando eu estava com eles, Jesus aqui está orando. Ele está orando para o Pai, em voz alta, na frente dos discípulos. Ele faz aqui essa longa oração, que é o capítulo 17 inteiro. No meio dessa oração ele fala uma coisa, ele fala assim, quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Então esse nome aqui que Jesus está dizendo é o eu sou. Jesus, ele é o eu sou da mesma forma como Deus, ele tem o mesmo poder. Então Jesus estava orando aqui e dizendo, quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome.
o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, aqui nessa oração, Jesus estava dizendo que nenhum deles ia se perder. Então, voltando aqui para João, no capítulo 18, é disso que Jesus está dizendo. Quando ele fala na segunda vez, eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus está dizendo de novo, sou eu. Ele reafirma que ele é Deus e ele protege os discípulos, dizendo para os soldados, deixem que eles vão embora. E aí, o 9, Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí o versículo que é o que nós lemos em João 17, agora no versículo 12. Jesus tinha dito isso na oração. Aí o versículo 10. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Nós vimos que o evangelista Mateus conta que um dos discípulos tirou a espada e cortou a orelha, mas não deu os detalhes. João nos dá os detalhes. Ele fala que foi Pedro que cortou, que tirou a espada e que o nome do empregado era Malco. Aí versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? Em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Aqui, nesses versículos 13 e 14, o Anás, ele era o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, era o grande sacerdote. E o Caifás disse para os judeus que era melhor que morresse um pelo povo, porque, explicando aqui o que aconteceu, era o seguinte: Jesus caminhava pelas cidades de Jerusalém e, onde ele passava, havia muitos milagres, ajuntavam muitas pessoas. E o Caifás, ele estava preocupado porque aquelas reuniões de pessoas começaram a provocar uma preocupação dos romanos. Nesse tempo, Jerusalém, o território de Israel estava dominado pelos romanos. Quando ocorriam muitas manifestações, reuniões, ajuntamentos de muitas pessoas, os romanos tinham preocupação de que seriam criadas revoluções. Os romanos dominavam o território, cobravam impostos deles, tinham o poder político sobre eles, e quando você tem o poder político sobre um território e de repente começa a haver ajuntamento, aglomeração de muita gente, você tem a preocupação de que vai se levantar uma revolta, uma revolução. Então o Caifás, ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era responsável pelo cuidado do território dos israelitas. Ele tinha um grande poder. A preocupação dele era: é melhor que a gente mate um homem para justificar para Roma essas coisas que estão acontecendo, do que os romanos virem e destruírem todos nós. Porque quando começavam essas aglomerações, o Império Romano levantava seus soldados e eles matavam todo mundo. Então o Caifás, ele deu essa ideia. Havia um pano de fundo político para a morte de Jesus. Então, Simão Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Este discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Esse outro discípulo é o próprio João, só que João não quer falar que ele estava com Pedro. Então essa é a forma como João escreve esse evangelho falando sobre si mesmo. Ele fala assim: Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo, que é o próprio João. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele. Você veja que ele conhecia
o sumo sacerdote. João conseguiu entrar no pátio tranquilamente. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada, que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. E lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Veja que aqui, quando ele quer entrar para dentro da casa, quando ele entra na casa, a empregada já fala: Você não era um dos que andava com Jesus? E aqui Pedro nega Jesus pela primeira vez. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente, e ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Nós vemos aqui que essa cena que aqui aconteceu na casa do Anás. E o Anás, ele era sogro de Caifás. Caifás era o grande sacerdote. Então, Jesus foi carregado, foi levado para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, sofreu esse interrogatório e em que Anás perguntou: Fale sobre os seus ensinamentos. Por que Jesus foi levado para a casa de Anás? Porque eles estavam preparando a morte de Jesus. Havia um plano. Os israelitas não podiam matar Jesus, porque no acordo de Roma com os israelitas, Roma dizia o seguinte: ninguém pode aplicar a pena de morte em ninguém, só os romanos. E o Anás, que era o sogro do Caifás, e o Caifás, que era o sumo sacerdote, sabiam disso. Então eles mandaram Jesus para a casa de Anás, e Anás fez essas perguntas para Jesus, porque eles estavam procurando alinhar a versão que eles iam contar para os romanos matarem Jesus. Então era uma questão de alinhamento estratégico. O Anás pegou Jesus na casa dele porque o Anás tinha sido o sumo sacerdote no mandato anterior do Caifás. Então ele queria saber da própria boca de Jesus alguma coisa que ele pudesse condenar, que ele pudesse usar contra Jesus. Por isso que quando Jesus vai e ele pergunta aqui, aqui no... Veja o versículo 19. O grande sacerdote, na verdade, esse o grande sacerdote, João, se refere a Anás como se fosse o grande sacerdote. Ou melhor, aqui quando ele fala, o versículo 19, o grande sacerdote, ele está falando de Caifás. Então Caifás estava ali, junto com Anás. Eles estavam na casa do sogro dele, de Anás. E o grande sacerdote, que era o Caifás, ali na casa do sogro dele, fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos, que é o versículo 19. Aí no versículo 20, Jesus responde o quê? Eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne e nunca disse nada em segredo. Quando Jesus fala isso aqui no versículo 20, Jesus está dizendo: eu ensinava no pátio do templo. Você é o sumo sacerdote, você estava lá também. Jesus está dizendo: você sabe tudo o que eu ensinei. Por que Jesus respondeu dessa forma? Jesus sabia que eles estavam procurando condená-lo pelas suas próprias palavras.
Então Jesus responde dessa forma, dizendo assim: eu ensinei todo mundo publicamente. Aí no versículo 21, então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo, Jesus estava se defendendo. Ele estava se protegendo. Aí, versículo 22, quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é a maneira de falar com o grande sacerdote? Aí o versículo 23, Jesus fala: se eu disse alguma mentira, prove que eu menti. Respondeu Jesus: mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Aí o versículo 24, depois o Anás, que era o sogro do Caifás, que era o grande sacerdote, mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Esse versículo 24 significa que o Anás, depois desse interrogatório, mandou Jesus, levou os soldados para o templo, para o sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é o conselho formado por 71 pessoas, que eram os líderes. Levaram ele ali no templo. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Aqui foi a segunda vez que Pedro negou Jesus. Aí, versículo 26, um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui foi a terceira vez que Pedro negou a Jesus e o galo cantou, como Jesus tinha dito para Pedro. Lá no capítulo 13 de João, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, Pedro disse: eu não negarei o Senhor, eu estarei com o Senhor. E Jesus disse que ele negaria a ele 3 vezes. E aqui se cumpriu o que Jesus disse, mostrando que Jesus era de fato o Filho de Deus, que ele sabia de todas as coisas. Aí no versículo 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Então eles levaram para o palácio e já era de manhã cedo. Isso aqui nos mostra que Jesus foi preso na quinta-feira de noite, que ele passou a noite inteira, a madrugada de quinta para sexta-feira, na casa do Anás. Depois ele foi levado para a casa do Caifás, que era o sumo sacerdote. Dali, eles levaram Jesus para o governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio, porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Veja aqui no versículo 28 que eles fizeram um julgamento totalmente fora do que era correto. Eles tinham que ter levado Jesus da casa de Anás para o templo, perante o sinédrio, para que ele fosse julgado pelo sinédrio, que é o conselho formado por todos os líderes, mas eles não levaram Jesus para o sinédrio. Né? Aqui eu comentei que eles levaram o Anás, da casa do Anás, para o templo. Mas aqui João, ele nos dá uma informação aqui no versículo 28. Eles não levaram Jesus para o conselho, que era o lugar correto de Jesus ser julgado. Veja o 28. Depois da casa do Anás, que era o sogro do Caifás, que era o grande sacerdote, eles levaram Jesus para a casa do Caifás, que era o sumo sacerdote. E agora o 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, não levaram Jesus para o templo, eles levaram da casa do Caifás para o palácio do governador romano. Veja que eles fizeram algo totalmente incorreto, totalmente injusto. Por que eles levaram Jesus, prenderam Jesus de noite? Eles prenderam Jesus na noite de quinta-feira e passaram a madrugada de quinta para sexta, justamente
para que Jesus não pudesse ser apoiado pela multidão. Você sabe que Jesus tinha operado muitos milagres. Então, se eles prendessem Jesus durante o dia ou durante a festa da Páscoa, que ia acontecer na sexta-feira, o povo se revoltaria. Então, eles prenderam Jesus quinta-feira de noite, para que durante a madrugada eles fizessem tudo isso que aconteceu aqui. E aí, quando Anás entrevistou Jesus, eles queriam arrancar uma confissão de Jesus, alguma palavra que Jesus dissesse para que eles pudessem condená-lo ali. Jesus se defendeu, disse assim: perguntem para os meus seguidores. Eles bateram em Jesus, como nós lemos, e aí depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Eles não queriam entrar em território romano porque era Páscoa. Eles queriam se manter puros para poderem fazer a comemoração. Aí o versículo 29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Veja que Pilatos não viu nada que condenasse Jesus. Então Pilatos disse: vocês julguem ele, mas eles queriam matar Jesus. E eles não podiam matar Jesus porque havia uma lei em que os romanos disseram que a pena de morte só pode ser aplicada pelos romanos. Então eles queriam, de alguma forma, entregar Jesus para que ele fosse morto. Aí versículo 32. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Agora, quando Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Aqui havia uma acusação. Roma o imperador que governava Roma era Tibério. Pilatos era o governador daquela região. Pilatos devia fidelidade a Tibério, que era o imperador. Qualquer pessoa que dissesse que era rei estava sendo condenada à morte. Se uma pessoa dissesse: eu sou o rei aqui dos judeus, ele estaria como réu para morrer. Então os judeus colocaram acusação em Jesus. Ele fala que ele é rei. E se ele fala que ele é rei, e você é o governador Pilatos, você defende o Tibério, você sabe que ele tem que ser morto. Essa foi a acusação que fizeram a Jesus. Aí Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso, aí Jesus fala isso para Pilatos. Jesus então coloca essa pergunta: é o Senhor que está me perguntando? Ou as pessoas falaram isso para você? Aí versículo 35. Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Aí Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Aí o Pilatos fala assim no versículo 37. Ah, então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e eu vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa.
vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Então aqui está a leitura do capítulo 18. E aqui nesse pedaço que nós lemos por último, quando Pilatos ele apresenta Jesus para o povo dizendo se eles queriam soltar Jesus ou Barrabás, muitas pessoas perguntam por que o povo gritou para soltar Barrabás, se Jesus tinha feito tantos milagres e Jesus tinha sido tão bondoso com as pessoas. Aqui, para entender por que o povo gritou para soltar Barrabás, o que nos faz entender por que o povo pediu por Barrabás, é que quando Jesus foi preso e quando Jesus foi exposto, apresentado para o público, daquela forma como ele estava ferido, o povo não o reconheceu como o seu Salvador, como seu Messias. Enquanto Jesus operava os milagres sobrenaturais, as pessoas acreditavam que ele poderia ser o ungido de Deus, o que salvaria o povo de Israel. Da mesma forma como Moisés foi chamado por Deus e libertou os israelitas do Egito, eles esperavam que Jesus seria como um Moisés, que Jesus faria com que o Império Romano não tivesse mais domínio sobre eles. Agora, o Barrabás, se nós estudar, fazendo uma pesquisa sobre a história dele, a Bíblia conta que ele era um salteador, mas ele também era um guerreiro. Ele ficava lutando por causas. Então, quando colocaram Jesus exposto, entregue, sem nenhuma força, sem nenhum poder, diante de Pilatos, que era o representante do opressor, o representante de Roma, que estava dominando sobre eles, eles se decepcionaram com Jesus. Então eles lançaram a esperança de que o Barrabás, que ele fosse solto. Eles disseram assim: se ele não é o Salvador que nós estávamos esperando, não tem por que confiar nele. Quando Jesus entra em Jerusalém, nós lemos isso nos capítulos anteriores, ele entra montado num jumentinho e todos vão dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, ele é o nosso rei. Porque eles estavam esperando que a entrada dele em Jerusalém traria a libertação do povo. Então esse é um dos motivos pelos quais o povo gritou para soltar Barrabás. Era dizer: se ele não é o nosso Salvador e ele já foi atacado, maltratado desse jeito, então não tem por que soltá-lo. Não há razão para que ele seja solto. Que seja solto Barrabás. Um segundo argumento é que Jesus estava em Jerusalém. Muitos milagres que ele fez na região da Galileia, em Caná da Galileia, que fica na região do norte de Israel. Então, não estavam todas as pessoas que receberam todos aqueles milagres que os evangelhos contam, mas apenas um pequeno grupo de pessoas que tinha sido beneficiado, que tinha recebido os milagres de Jesus. Não havia povo suficiente para isso. Um outro ponto é que Jerusalém era o lugar em que ficavam as elites religiosas. Então, as elites religiosas eram contra Jesus. Eles não apoiavam Jesus. Pelo contrário, eles tinham inveja de Jesus. Então, todo o contexto social, não estavam todas as pessoas que tinham recebido os milagres de Jesus. O contexto político. Jesus tinha juntado muitas pessoas e os líderes judeus tinham a preocupação de que Roma pudesse em algum momento resolver atacar todo o povo para sufocar aquelas reuniões. Jesus estava aglomerando muitas pessoas, que era o contexto político. E também o contexto religioso. Jesus, operando os milagres, colocava em xeque
mostrava a hipocrisia dos líderes religiosos e também para se cumprir o que Deus tinha dito de Jesus, que ele seria morto. Então, não é porque ocorreram esses contextos político, social e religioso que Jesus morreu. Deus permitiu que ele morresse dessa forma e ele se entregou para que nós pudéssemos receber a salvação. Por essa entrega que ele fez, você vê que Jesus disse quando Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus repreendeu Pedro e disse: Você não acha, ou você acha que eu não vou sofrer o que está preparado para mim? Jesus sabia da sua morte. Ele morreu por amor a nós, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que hoje nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, para recebermos a vida eterna, recebermos tudo o que ele prometeu no capítulo 14, no capítulo 16, que ele nos daria o Espírito Santo, que ele estaria conosco. E nos trouxe a esperança de um dia termos a eternidade com ele, que ele com certeza pode dar, porque ele prometeu que ressuscitaria e mostraria para os discípulos que ele havia ressuscitado, para mostrar para eles e também para nós que ele de fato tem poder para cumprir tudo o que prometeu. Assim como ele morreu e ressuscitou, ele pode garantir para nós o perdão dos pecados e a nossa salvação. E agora na tela nós temos a oração de confissão para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. O que você está esperando? Jesus fez tudo isso por amor a nós. Ele morreu para nos trazer a salvação e a vida eterna com Deus, para nos trazer o Espírito Santo que caminha conosco nessa terra, aguardando até chegarmos no céu. Sem perca de tempo, faça essa oração e aceite a Jesus. Ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro que registra os nomes dos filhos de Deus. Você agora é filho, você agora é filha de Deus. Procure uma igreja para que você possa estudar mais a palavra de Deus. Uma igreja que prega que só Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas somente a Jesus. Você não precisa de nenhuma imagem, nenhum santo, nenhum amuleto. Se você tem alguma coisa dessas, coloque fora da sua casa. Ore somente para Jesus. Foi ele que se entregou e morreu em nosso lugar. E foi ele que deixou para nós a herança do Espírito Santo e também a promessa que se cumprirá da vida eterna com ele. Deus abençoe a sua vida. Dê glória ao Pai, porque ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque ele se entregou. Jesus morreu em nosso lugar. Dê glória ao Espírito Santo, porque ele está conosco, nos ajudando até chegar ao céu. Convido você para compartilhar esse vídeo com pessoas para que cheguem mais até Jesus e para que possamos ler amanhã o texto de João, capítulo 19, prosseguindo na leitura bíblica do Evangelho de João, que revela Jesus para nós. Deus abençoe. Amém e amém.